O som do salto contra o piso de mármore teve a violência de um estalo. Foi um único gesto, um chute seco que derrubou a cadeira onde Marlene estava sentada, espalhando o vestido simples que ela usara só para não parecer deslocada. Silêncio. Brilho de lustres, copos tilintando, conversas que se interrompiam como se quem falou tivesse sido desligado. No rosto de Marlene, o ar congelou por um segundo. Depois, muita coisa passou. Surpresa, dor, uma memória de anos de pequenas humilhações que nunca tinham saído de casa. Ao lado dela, Eduardo permaneceu imóvel, as mãos nos bolsos do paletó, o olhar preso em algum ponto entre o teto e a própria consciência. Do outro lado do salão, Isadora sorriu com desprezo. Era um sorriso calculado, a pose de quem acredita que status protege contra qualquer tumulto humano. A mãe de Isadora, Dona Helena, observava satisfeita, com as joias refletindo a luz como um escudo. A plateia riu nervosamente, alguns aplaudiram o gesto, muitos desviaram o olhar. Em poucos segundos, a festa que deveria celebrar um casamento virou tribunal sem juiz. E ali, no meio daquele luxo, uma mulher simples se levantou da lona da própria vida e passou a ser vista de verdade. Se esta história já faz você querer continuar, curta e se inscreva. Fica comigo até o fim, porque o que vem depois muda tudo. Marlene não era só uma presença naquele salão. Era a história inteira que deu origem ao homem que ali estava prestes a casar. Ninguém do círculo brilhante via as caixas de sapatos empilhadas num quarto pequeno, as noites de costura, o cheiro de sabão de roupa vencendo a fadiga das manhãs. Ninguém via as mãos calejadas que interrompiam o sono para passar ferro em uniformes, que guardavam moedas em um cofrinho com mais esperança do que certeza. Eduardo crescera vendo aquilo, grudado ao corpo da mãe como se dela dependesse cada passo, e crescera também convencido, pouco a pouco, de que a pobreza era uma mancha para esconder. Houve um tempo em que Marlene lavava panelas em casas de família e limpava janelas altas, deixando um pouco de si em cada residência. Havia 2 fotografias numa pasta amarelada. A primeira era de um menino de olhos determinados, segurando um livro de matemática. A segunda, dele com a primeira carteira assinada, feliz como quem sente o solo mudar sob os pés. As fotos valiam mais que qualquer bilhete de convite para um casamento. Eram provas silenciosas do preço pago para que aquele rosto chegasse ao altar com gravata e aplausos. Flashback. Eduardo criança, segurando a barra do vestido de Marlene no primeiro dia de escola. O olhar dela, misto de temor e promessa. A mãe acordando antes de amanhecer para costurar, juntar o troco, ir a 2 pontos de trabalho para não faltar o pagamento da escola. A recusa, várias vezes, de aceitar ajuda que humilhasse, porque para Marlene havia dignidade em conquistar, mesmo que fosse com suor. De volta ao presente, o discurso de Isadora seguiu a linha esperada. Elogios à família, menções à origem humilde transformada em trunfo de superação, e então, sem aviso, a alfinetada. É com surpresa que aceitamos entre nós pessoas de passados tão diversos, disse ela, deixando no ar um veneno que foi sentido por todos. Foi antes do chute, uma preparação calculada. Depois, com a cadeira no chão, a humilhação ganhou corpo físico. No rosto de Eduardo, a expressão de omissão era pesada. Não era neutralidade, era a escolha de não interromper, de manter a aparência limpa aos olhos da mulher que agora seria sua mãe. Aquela omissão feriu Marlene como um sinal de que o sacrifício tinha sido em vão. Não por dinheiro, mas por reconhecimento. Não por troféu, mas por um filho que preferia a imagem dos outros à história da própria família. Quando Marlene se levantou, nenhum aplauso. A música morreu. Os convidados contiveram a respiração como se quisessem prender o tempo naquele ponto. Ela ergueu o rosto e caminhou até o microfone que alguém, sem pensar, deixara ao alcance. Havia uma caixinha amassada na bolsa. Dentro, fotos, um compostinho de recortes e bilhetes. Não era a ideia de confrontar que moveu Marlene. Era como se anos de pequenos silêncios decidissem falar ao mesmo tempo por ela. Sua voz veio firme, sem gritos, sem lágrimas teatrais. Há quem pense que dignidade se compra em lojas como essa, disse ela, olhando para as mesas enfeitadas. Mas dignidade é aquilo que eu ensinei ao meu filho quando ele ainda nem sabia andar. Ela contou, em poucas palavras, uma vida inteira. As noites em claro costurando o uniforme da escola. Os momentos em que trocou comida por livro. As vezes em que escolheu o trabalho em vez de sonhar. Falou de um menino que cresceu e se esqueceu de onde veio. E não para acusar,
mas para lembrar a todos que o preço pago havia sido real. As palavras feriram de leve, como uma luz que começa a incidir sobre um quadro antes escondido. Conversas interrompidas se tornaram ouvir atento. Alguns convidados sentiram desconforto. O brilho das joias não comprava a sensação de incômodo moral que crescia. Isadora bufou, atirou uma frase seca. Ela quer atenção. Uma parte da plateia concordou em silêncio, outra parte estremeceu. Eduardo recuou um passo, como se o som da voz da mãe tivesse tocado um ponto que até então estava anestesiado. Nos cantos do salão, pessoas importantes murmuraram. O mestre de cerimônias ajeitou o microfone como quem tenta recuperar o controle. Mas havia um olhar entre a multidão que ninguém parecia notar. Alguém que ficara ali desde o começo, Arthur. Era um homem de estatura pequena, discreto, de presença que passava facilmente despercebida por quem buscava brilho. Em festas como aquela, sua figura seria confundida com um dos muitos funcionários ou com um convidado excêntrico. Mas Arthur era outra coisa. Sempre observara demais para ser apenas mais um rosto. Havia algo em seu olhar calmo, quase pesaroso, que indicava que ele sabia coisas que o resto não sabia. Ao longo da festa, pequenas imagens mostravam Arthur em cenas de bastidores, segurando uma pasta ao chegar, espiando discretamente no corredor, a mão no bolso de um paletó com um celular meio escondido. Eram detalhes que passariam despercebidos por qualquer um focado nos lustres e nos vestidos, mas que, ao tornarem-se pista, ganhariam peso. Quando Marlene terminou, um murmurinho percorreu o salão. A verdade dita com calma tem esse efeito. Obriga o público a optar, ficar do lado do brilho ou olhar para o que o brilho cobre. Eduardo engoliu o próprio orgulho e abriu a boca para falar, mas antes que ele conseguisse, Arthur se levantou. Caminhou devagar, sem pressa. Alguns cochichos. Ele pegou um envelope do bolso e, em vez de ir ao microfone com agressividade, colocou o conteúdo sobre a mesa do mestre de cerimônias e pediu que o som fosse ligado. A verdade não precisa de gritos, disse, a voz baixa e firme, mas precisa ser ouvida. Ninguém esperava que ali, entre as roupas de luxo e os garçons educados, existisse um arquivo capaz de desencadear uma mudança histórica. Arthur pediu apenas que as pessoas escutassem uma gravação. Evidências raramente aparecem assim. Geralmente são resultados de investigações longas, mas havia um fio que Arthur puxara há muito tempo. Ele fora, anos atrás, empregado por Dona Helena como motorista e assistente particular. Naquele tempo, havia visto conversas que, guardadas, se tornariam pesos para a consciência. Com o tempo, foi percebendo que certas conversas não poderiam ficar apenas em sua lembrança. Por respeito à sua própria história, ele guardou uma gravação, alguns bilhetes e papéis que ninguém mais tinha notado. O áudio começou. Vozes, a princípio indistintas, até que uma delas, firme, confiante, com um tom que não permitia contradição, disse claramente: ele tem que cortar essa ligação. Não pode haver essa mãe por perto. Se continuar, nós damos o jeito de fazer com que ele não prospere. Em seguida, sons de fechadura, uma risada curta. Outra voz, provavelmente de um homem de posição, falava sobre transferências e ajustes em boletins, como se falassem de mercadorias e não de vida humana. O tom era réu de uma moral que se media em privilégios. À medida que o áudio seguiu, nomes e propostas foram surgindo. Era um acordo. Apoio em troca de silêncio. Ascensão em troca de abandono. A primeira reação foi de descrença. A segunda foi de choque. Dona Helena, que até então mantinha a compostura rígida, sentiu o sangue fugir da face. Havia nos papéis e na gravação uma linha direta entre a riqueza dela e a decisão de forçar o afastamento de Marlene do caminho de seu próprio filho. Não eram apenas palavras maliciosas, eram acordos que instrumentalizaram um destino. Aquilo não explicava só o silêncio de Eduardo, explicava as portas que se fecharam para Marlene, as oportunidades que não vieram, as humilhações que foram semeadas por quem detinha poder. No microfone, Arthur explicou com calma, sem necessidade de arreganhar a voz. Não vim aqui para destruir ninguém à toa. Vim porque ouvi conversas que pediam para apagar rastros. Guardei o que pude. Não é só pela Marlene. É por qualquer mãe que foi empurrada para fora da vida do filho por interesses de fachada. Ele colocou sobre a mesa fotos antigas, recibos, envelopes com carimbos. Alguns eram trocos, outros traziam quantias que naqueles anos significaram a diferença entre um curso e nenhum curso.
Havia até uma cópia de uma carta enviada ao diretor da faculdade pedindo confidencialidade nos processos. Havia também uma sequência de mensagens em que se sugeria a Eduardo, ainda jovem, que tornasse pública apenas metade de sua história para manter a imagem. Dona Helena, que havia construído sua autoridade sobre regras e aparência, não achou saída. Por instinto, tentou negar. Por instinto também, a negação falhou. A prova material, colocada ali diante de todos, tinha a força de quem não aceita retórica. Uma a uma, as pessoas foram percebendo o fio que conectava as pequenas decisões cruéis ao trauma de uma mãe humilde. Hoje, diante daquele tribunal social improvisado, a máscara da matriarca rachou. O que aconteceu a seguir não foi espetáculo, foi humanidade desnuda. Dona Helena sentiu o peso do que havia feito, e mais assustador do que aquilo, o peso do olhar de quem havia sido ferido. Ela tentou articular uma palavra, depois outra, e finalmente, num gesto que ninguém esperava, ajoelhou-se diante de Marlene. Não foi teatro, foi a queda de alguém que percebeu a própria miséria moral. O salto do orgulho para o arrependimento pode ser mais dolorido do que qualquer lesão física. Ela segurou as mãos de Marlene, e por um instante o salão inteiro ficou silencioso como depois de um trovão. Me perdoe, disse Dona Helena com a voz quebrada, os ombros tremendo. Me perdoe, Marlene. Eu confundi poder com honra. Eu achei que com meu dinheiro poderia moldar a vida dos outros. Havia vergonha naquele pedido, mas também reconhecimento. A prova mostrava que suas ações tinham sido planejadas, e não fruto de um momento de raiva. A queda foi completa. A mãe milionária se curvou, olhos marejados, num gesto que reescrevia o significado daquele casamento. Marlene, sem dramática vingança, pegou a mão que agora buscava perdão. Não houve gritaria, não houve coro de aplausos. Havia apenas respirações soltas, algumas lágrimas. A dignidade de Marlene não se recuperou com o joelho de quem a feriu. A restauração começou ali, no reconhecimento público, na quebra do que patrocinava a exclusão. Eduardo, pego entre o que ouvira e o que havia aceito viver, não teve passada de orgulho. Ele largou o copo que segurava, aproximou-se e, pela primeira vez em anos, falou com honestidade. Eu fui fraco, disse, a voz grossa. Escolhi a aparência ao invés da verdade. Pedi ao meu coração que aceitasse a mentira, porque eu achei que, de outra maneira, perderia algo. As palavras saíram em forma de confissão, não de solenidade. Ele não tentou justificar. Ele falou de medo, de vergonha, de tantos momentos em que vira a mãe e fingira que aquela realidade não era a sua. Mãe, eu sinto muito, repetiu, as mãos tremendo ao tocar as de Marlene. Sinto por ter te deixado sozinha. Sinto por não te ter defendido. Hoje, diante de todos, peço seu perdão. Houve um aplauso tímido vindo de alguém que entendeu a dimensão do arrependimento. A plateia, que até aquela hora era cúmplice do silêncio, começou a redescobrir a voz. Alguns choraram abertos, outros fecharam os olhos, talvez lembrando das próprias falhas. Não se tratava de aplauso para humilhar quem havia se rendido, mas de reconhecimento de que coragem também é se ajoelhar para pedir algo que não é fácil. Perdão. O papel de Arthur naquela cena foi além do de um mero detentor de provas. Ele se transformou em testemunha da verdade que as luzes fingiram esconder. Naquele gesto de colocar a gravação para tocar, revelou que muitas estruturas de exclusão funcionam em pequenos detalhes. Conversas ao pé do ouvido, pagamentos que compram silêncio, convênios que exigem construção de uma nova história. Seu passado como funcionário da casa, sua posição discreta durante anos, deram a ele não só acesso, mas senso de justiça. Não se tratou de expor por prazer, tratou-se de dar voz a quem foi privada dela. Depois do choque, a festa retomou um ritmo diferente. Poucos brindes, alguns passos de dança tímidos, mas muitas conversas profundas nos cantos. As redes sociais, minutos depois, já fervilhavam com vídeos do momento. As imagens correndo provocavam reações variadas, mas entre as mais vistas estavam as mãos de Marlene segurando a de Eduardo, o rosto de Dona Helena encharcada de remorso, Arthur com o olhar sereno de quem cumpriu um dever. A reviravolta aqui não se consumou em espetáculo de vingança. A restauração veio na forma de responsabilização e de um filho que, enfim, escolheu a verdade. Eduardo falou sobre mudança. Renunciou ali a benefícios condicionados à distância da própria mãe. Prometeu que iria procurar reparar o que fosse possível. Não com gesto grandioso de compensação financeira que apagasse anos de falta. Nem ouro apaga a ausência, mas com presença. Eu quero estar presente na sua vida, mãe. Quero que ninguém nunca mais a trate como se fosse invisível, disse ele,
e havia na sua voz tanto pedido quanto promessa. Dona Helena levantou-se então, com os olhos ainda inchados. Não houve justificativas. Houve sim a promessa de começar a reparar. Procuraria a verdade completa. Tentaria desfazer acordos que colocaram medo no caminho da dignidade. Não foi solução instantânea, mas foi o início de algo que, na narrativa do dia, parecia possível. A transformação via reconhecimento. As pessoas na festa saíram diferentes daquela noite. Alguns perderam a ilusão de que riqueza é sinônimo de valor. Outros ganharam coragem para questionar o que antes aceitávamos como natural. Marlene, por sua parte, já não precisava do aplauso para existir. A sua presença, reafirmada, trouxe um tipo de paz que o dinheiro não compra. Ela guardou a caixinha amassada de fotos e, ao invés de esconder as marcas do passado, passou a mostrá-las quando falava da trajetória do filho, agora com seu nome colocado com orgulho. No dia seguinte, as conversas continuaram. Houveram pedidos de desculpas que se confirmaram em ações. Eduardo visitou escolas, falou com professores que o lembraram pequeno, procurou relatos antigos e foi reconstruindo, com cuidado, o que significava pertencer. Dona Helena começou a desmontar a rede de acordos que favorecia aparências e constrangia vidas. Arthur voltou a seu lugar, simples, discreto, mas com o respeito público que sua ação lhe concedera. O que aquela noite ensinou é que a dignidade funciona em camadas. Pode ser obscurecida por discursos de sucesso, por roupas caras, por histórias contadas para impressionar, mas continua sendo um bem inerente que nenhuma riqueza compra. E também mostrou que a exposição da verdade, quando feita com provas e com respeito, pode ser o instrumento mais poderoso de justiça moral, sem recorrer ao ódio ou à vingança. Algumas pessoas saíram do salão com marcas, outras com lições. Ninguém ganhou um rótulo universal de bom, nem ninguém foi transformado em vilão absoluto. O que houve foi uma consequência natural de escolhas. Quem escolheu o silêncio e a aparência teve de encarar a responsabilidade. Quem escolheu a verdade, mesmo tardia, teve de aceitar o trabalho árduo de reconstruir laços. Marlene continuou a ser filha daquilo que é simples e belo. Coragem diária. Eduardo aprendeu que a ascensão que se baseia na negação é frágil. O trabalho de se reconhecer, reparar e estar presente é incansável, porém essencial. Dona Helena, que talvez achasse que poderia controlar destinos com cheques e contatos, descobriu que havia kits de consciência que nenhum banco fornecia. Olhar para o outro como sujeito e não como objeto de reputação. Arthur, por sua vez, mostrou que a presença discreta de alguém atento pode ser o farol que corta a neblina da injustiça. A história terminou, de fato, no silêncio de quem decide mudar comportamentos. Não foi um final perfeito. A vida real raramente o é. Mas foi um final em que a verdade teve vez, em que o pedido de perdão foi sincero, e em que uma mãe humilde reconquistou não só o reconhecimento do filho, mas o respeito de uma plateia que aprendeu a ver além da superfície. E você? Tem alguma história de sacrifício que merece ser lembrada? Conte nos comentários. Qual sacrifício você jamais esquece? Se essa história tocou você, compartilhe com alguém que precisa ouvir que dignidade não se compra e que vale a pena lutar por ela.